Uma aposta arriscada, um casamento improvável, uma transformação que ninguém esperava. Quando a verdade vem à tona, tudo pode mudar em um instante. Antes de conhecer essa história emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos surpreendentes. O som dos saltos de Valentina ecoava pelos corredores espelhados do luxuoso shopping center. Ela caminhava com a postura impecável de quem nasceu para as passarelas, seu vestido vermelho chamando a atenção de todos ao redor. Ricardo Mendes observava a cena de longe, sentado em sua mesa no restaurante mais exclusivo do local. Seu rosto permanecia impassível, mas suas mãos apertavam com força o guardanapo de linho sob a mesa. A modelo, sua noiva há 2 anos, não havia notado sua presença. Ela estava completamente absorta na conversa com Gabriel Montenegro, o galã do momento das novelas brasileiras. As risadas dela ecoavam pelo ambiente, enquanto suas mãos ocasionalmente tocavam o braço do ator em gestos que transmitiam muito, mais que uma simples amizade. Ricardo, CEO do maior conglomerado de moda da América Latina, a Mendes Fashion Group, sentiu seu mundo desmoronar quando viu Valentina se inclinar e beijar Gabriel apaixonadamente. O momento foi capturado por dezenas de celulares ao redor e, em questão de minutos, as redes sociais explodiam com a notícia do flagrante. Então, é assim que termina, murmurou para si mesmo, levantando-se da mesa sem tocar em seu café. Seu assistente, Marco, já estava ao seu lado, tentando criar uma rota de fuga dos paparazzi que começavam a se aglomerar na entrada do shopping. Naquela mesma noite, durante um evento beneficente, no qual não pôde faltar devido a compromissos comerciais, Ricardo encontrou-se cercado por olhares de pena e cochichos mal disfarçados. Foi quando Eduardo Vilela, seu maior rival no mercado da moda, aproximou-se com um sorriso provocador. "Que azar o seu, Mendes", comentou Vilela, girando sua taça de champanhe. "Mas talvez seja um sinal de que você nunca pertenceu verdadeiramente à nossa elite. Afinal, criar uma marca de sucesso é uma coisa, mas ter classe, bem, isso é algo que vem do berço." Ricardo sentiu o sangue ferver. "O que exatamente você está insinuando, Vilela?" "Apenas que talvez você devesse ter ficado no seu lugar de origem. Toda essa história de transformar pessoas comuns em ícones de estilo é uma fantasia. Você pode vestir alguém com as melhores roupas, mas a verdadeira elegância não se compra." Foi então que Ricardo, impulsionado pelo orgulho ferido e algumas taças de champanhe a mais, fez algo impensado. "Quer apostar?" O salão ficou em silêncio e vários convidados se aproximaram para ouvir melhor. "Aposto que posso transformar qualquer pessoa em uma dama da alta sociedade em 30 dias, declarou Ricardo, sua voz carregada de desafio. "Alguém completamente fora do nosso círculo social. E não apenas isso, vou me casar com essa pessoa." Vilela riu alto. "E o que você ganha com isso, além de mais humilhação?" "Se eu conseguir, você vende sua participação na Vilela Fashion para mim, pelo valor que eu determinar", propôs Ricardo, sabendo que estava tocando no ponto fraco do rival, que estava com problemas financeiros. "E se você perder? Você fica com 30% das ações da Mendes Fashion Group." O burburinho no salão aumentou. Era uma aposta absurda, que poderia custar bilhões. Vilela estendeu a mão e Ricardo a apertou, selando o acordo diante de dezenas de testemunhas da alta sociedade. Na manhã seguinte, com a cabeça mais clara e a ressaca batendo, Ricardo percorreu as ruas do centro de São Paulo em seu Porsche preto. Não sabia exatamente o que procurava até que a viu. Uma jovem sentada em um banco da praça, lendo um livro surrado. Apesar das roupas simples e gastas, havia algo em sua postura que chamou sua atenção. Ela devia ter seus 25 anos, cabelos castanhos presos em um coque desarrumado e, mesmo sentada, mantinha uma dignidade natural que intrigou Ricardo. Ele estacionou o carro e aproximou-se, observando que o livro em suas mãos era Orgulho e Preconceito. "Jane Austen", comentou, fazendo a jovem levantar os olhos. "Sim", respondeu ela, fechando o livro com cuidado. "Você conhece?" "Li na faculdade",
disse ele, notando que, apesar da situação precária, seus olhos verdes transmitiam uma inteligência aguçada. Qual seu nome? Helena, respondeu ela hesitante. E você é Ricardo Mendes. Reconheço seu rosto das revistas. Ele sorriu surpreso. E o que uma leitora de Jane Austen faz aqui nesta praça? Sobrevivendo, respondeu Helena com simplicidade. Nem sempre a vida nos dá o que planejamos. Ricardo sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. E se eu te oferecesse uma chance de mudar sua vida completamente? Helena o encarou com desconfiança. Que tipo de chance? Um acordo. Um casamento temporário por 30 dias. Em troca, você receberá treinamento, roupas, educação e, ao final, uma quantia considerável em dinheiro para recomeçar sua vida. Como quiser. Por que eu, né? Perguntou ela, sua voz firme apesar da proposta surreal. Porque você tem algo que não se ensina. Dignidade, respondeu Ricardo, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. Helena ficou em silêncio por alguns momentos, considerando a proposta. Tenho algumas condições, disse finalmente. Quais? Quero criar um projeto social para ajudar pessoas em situação de rua. E quero autonomia para desenvolvê-lo do meu jeito. Ricardo a observou com novo interesse. Não esperava uma negociação tão direta. Aceito, mas também tenho uma condição. Você terá que confiar em mim completamente durante estes 30 dias. Vai precisar aprender muito em pouco tempo. Helena estendeu a mão. Temos um acordo, então. Quando suas mãos se tocaram, nenhum dos dois imaginava que aquele aperto de mão mudaria suas vidas para sempre. Ricardo a conduziu até seu carro, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes, enquanto dirigia em direção à sua cobertura no bairro mais nobre de São Paulo. Observou pelo retrovisor a expressão determinada de Helena. Você tem certeza disso? Perguntou ele. Helena olhou pela janela do carro, observando a cidade que sempre a tratou com indiferença. Tenho. Às vezes precisamos aceitar propostas loucas para fazer a diferença que sempre sonhamos. O sol se punha no horizonte de São Paulo, pintando o céu de tons alaranjados, enquanto o Porsche cortava as ruas em direção ao início de uma história que nenhum dos dois poderia prever. A cobertura duplex de Ricardo ocupava os 2 últimos andares de um dos edifícios mais exclusivos de São Paulo. Quando as portas do elevador privativo se abriram, Helena sentiu-se momentaneamente tonta com o luxo que a cercava. O hall de entrada, decorado com obras de arte contemporânea e móveis de design, era maior que qualquer lugar onde ela já havia morado. Sua casa é. Ela hesitou, procurando a palavra certa. Impressionante. Ricardo observou sua reação com interesse. Diferente da maioria das pessoas que entravam ali pela primeira vez, Helena não demonstrava deslumbramento excessivo, apenas uma curiosidade contida. Sandra, chamou Ricardo, e uma mulher de meia-idade vestida com um uniforme discreto apareceu imediatamente. Esta é Helena. Ela ficará conosco. Por favor, prepare o quarto de hóspedes da ala leste e providencie tudo o que ela precisar para um banho. Sim, senhor, respondeu Sandra, lançando um olhar curioso para Helena antes de se retirar. Primeiro vamos estabelecer algumas regras, disse Ricardo, conduzindo Helena até a sala de estar. A partir de agora, você terá aulas intensivas de etiqueta, dicção, moda e comportamento social. Sua agenda será controlada minuto a minuto. Helena assentiu, sentando-se cautelosamente em uma poltrona de couro italiano. E quando começamos com o projeto social? Ricardo arqueou uma sobrancelha. Você não perde tempo, não é? Cada dia na rua é um dia perdido para alguém que precisa de ajuda, respondeu ela com simplicidade. Antes que Ricardo pudesse responder, o elevador privativo anunciou a chegada de alguém. As portas se abriram, revelando uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos. Victoria, apresentou Ricardo. Minha consultora de imagem e especialista em etiqueta. Ela será sua mentora principal. Victoria examinou Helena de cima a baixo com olhos críticos. Temos muito trabalho pela frente, declarou. Mas vejo potencial. Primeiro, precisamos cuidar da aparência básica. Depois, começaremos com as lições de postura e comportamento.
As horas seguintes foram um turbilhão. Helena foi levada a um spa exclusivo no próprio prédio, onde passou por diversos tratamentos. Suas unhas foram feitas, seus cabelos tratados e cortados, sua pele recebeu cuidados especiais. Quando finalmente se olhou no espelho, horas depois mal reconheceu a pessoa que a encarava de volta. Isso é apenas o começo, disse Victoria, que supervisionava cada detalhe. Amanhã começaremos com as aulas propriamente ditas, e à noite você terá seu primeiro teste, um jantar formal com Ricardo e alguns convidados importantes. Helena sentiu um frio na barriga. Tão cedo. Não temos tempo a perder, respondeu Victoria. 30 dias passam muito rápido. De volta à cobertura, Helena encontrou seu quarto, ou melhor, sua suíte, completamente transformado. O closet estava abastecido com roupas novas de diversas marcas famosas, todas em seu tamanho. Como vocês conseguiram tudo isso tão rápido? Perguntou ela impressionada. Tenho uma equipe eficiente, respondeu Ricardo, que acabara de entrar no quarto, e recursos ilimitados. Agora, preciso que você se prepare para o jantar. Victoria deixou separado o que você deve usar. Quando Ricardo saiu, Helena examinou o vestido escolhido. Um modelo azul marinho elegante e discreto. Ao vestir-se, percebeu que suas mãos tremiam levemente. Era como se estivesse prestes a entrar em cena em uma peça de teatro para a qual não tinha ensaiado. Às 8 em ponto, Helena desceu para a sala de jantar. Ricardo conversava com um pequeno grupo de pessoas, todas impecavelmente vestidas. Quando a viu, seus olhos se arregalaram por um momento. Helena, chamou ele, estendendo a mão em sua direção. Venha conhecer alguns amigos. Ela caminhou até ele, lembrando-se das instruções de Victoria sobre postura. Ricardo a apresentou ao grupo, um casal, de empresários, um político influente e sua esposa, e um famoso colunista social. Então, Helena, começou o colunista Fernando Torres, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ricardo nos contou que você é uma apreciadora de literatura clássica. Sim, respondeu ela, mantendo a voz firme. Particularmente Jane Austen. Interessante escolha, comentou a esposa do político. Qual sua opinião sobre como Austen retrata as diferenças sociais em suas obras? Helena sentiu todos os olhares sobre si. Era um teste, claramente. Acredito que Austen foi brilhante em mostrar como o valor de uma pessoa vai muito além de sua posição social, respondeu. Elizabeth Bennet, por exemplo, conquista Darcy não por sua fortuna ou status, mas por sua inteligência e autenticidade. Um silêncio seguiu sua resposta, quebrado por Ricardo. Vamos nos sentar? O jantar está servido. Durante a refeição, Helena conseguiu manter-se composta, lembrando-se das instruções básicas que Victoria havia lhe dado sobre qual talher usar e como se portar. Ocasionalmente, sentia o olhar de Ricardo sobre si, mas não conseguia decifrar sua expressão. Após o jantar, quando os convidados já haviam partido, Ricardo a encontrou na varanda, observando as luzes da cidade. Você se saiu bem, disse. Ele parando ao seu lado. Eles estavam me testando, respondeu Helena. E continuarão testando. Cada pessoa que você conhecer nas próximas semanas será um novo desafio. Helena virou-se para encará-lo. Por que você está fazendo isso? Realmente, Ricardo, não pode ser só por causa de uma aposta. Ele ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos no horizonte. Talvez eu queira provar algo para mim mesmo, respondeu finalmente. Ou talvez eu só esteja cansado de ver pessoas como Vilela ditando quem pertence ou não a determinados círculos. E eu sou seu experimento social. Você é muito mais que isso, disse ele, surpreendendo a ambos com a sinceridade em sua voz. Você é alguém que, mesmo tendo tudo contra si, manteve sua dignidade e seus princípios. Isso é algo que muitos dos meus conhecidos, com todas suas fortunas, nunca conseguiram. O vento noturno soprou mais forte, fazendo Helena estremecer levemente. Ricardo tirou seu paletó e o colocou sobre os ombros dela, num gesto automático, que pareceu surpreender a ambos. Amanhã seu dia começa às 6, disse ele, recuperando a compostura. Victoria será implacável. Estou pronta, respondeu Helena,
e havia uma determinação em sua voz que fez Ricardo sorrir. Enquanto ela se retirava para seu quarto, Ricardo permaneceu na varanda, pensando em como aquela mulher que há menos de 24 horas vivia nas ruas. Já demonstrava mais classe natural que muitas pessoas que conhecia há anos. Talvez, pensou ele, esta aposta fosse mais do que uma simples vingança contra Vilela. Talvez fosse o início de algo muito maior. Os dias seguintes se transformaram em uma maratona de aprendizado para Helena. Suas manhãs começavam impreterivelmente, às 6 horas com aulas de postura e movimento com Victoria. A consultora era rigorosa, mas eficiente. Costas retas, comandava Victoria, enquanto Helena caminhava pela sala com 3 livros equilibrados na cabeça. Uma dama da sociedade não se curva, ela flutua. As tardes eram dedicadas a aulas de etiqueta, história da arte, moda e comportamento social. Helena absorvia cada informação com uma sede de conhecimento que impressionava seus instrutores. À noite, quando finalmente se recolhia ao seu quarto, seus pés doíam do treino constante com saltos altos, mas sua mente fervilhava com tudo o que havia aprendido. Em seu 5º dia na cobertura, durante o café da manhã, Ricardo a surpreendeu com uma notícia. Hoje à tarde, você terá sua primeira prova de vestido de noiva, anunciou ele sem tirar os olhos do tablet, onde lia as notícias do dia. Helena quase se engasgou com seu chá. Tão cedo? O casamento será em 3 semanas, respondeu ele. Precisa estar tudo perfeito. A imprensa estará presente. A imprensa? Helena sentiu seu estômago revirar. Pensei que seria algo discreto. Ricardo finalmente a olhou. Nada em minha vida é discreto. Helena, cada movimento meu é notícia, e agora cada movimento seu também será. Como que para provar seu ponto, naquele momento Sandra entrou na sala de jantar com várias revistas e jornais. As manchetes saltavam aos olhos. Ricardo Mendes, o bilionário traído, apresentará nova noiva em breve. Quem é a misteriosa mulher vista entrando na cobertura do CEO da Mendes Fashion? Valentina Torres, ex de Ricardo, é vista aos beijos com ator em Miami. Helena pegou uma das revistas, observando uma foto borrada dela entrando no prédio de Tintil. Ricardo, eles nem sabem quem eu sou ainda. Mas logo saberão, disse Ricardo. Por isso precisamos nos antecipar. Hoje à tarde, após a prova do vestido, daremos sua primeira entrevista oficial. O quê? Helena deixou a revista cair. Mas eu não estou pronta. Victoria diz que você está progredindo mais rápido que o esperado, respondeu ele. Além disso, quanto mais adiarmos, mais especulações surgirão. Naquela tarde, Helena se viu em um dos ateliês mais exclusivos de São Paulo. O local havia sido fechado especialmente para ela e 3 das mais renomadas estilistas do país apresentavam suas propostas para o vestido. Este é um Valentino, exclusivo, explicava Madame Teresa, uma senhora elegante que havia voado diretamente de Paris para a ocasião. Feito especialmente para você. Helena observou seu reflexo no espelho. O vestido era deslumbrante, com rendas delicadas e bordados que pareciam flutuar sobre o tecido. Mas havia algo que não parecia certo. É lindo, disse ela hesitante. Mas não é você, completou Ricardo, que observava tudo de uma poltrona no canto. Você quer algo mais significativo, completou Helena. Algo que represente não apenas luxo, mas propósito. As estilistas se entreolharam confusas, mas Ricardo sorriu. Você tem alguma ideia em mente? E se, começou Helena, seus olhos brilhando com inspiração, criássemos algo que incorporasse elementos artesanais, trabalhos feitos por artesãs, de comunidades carentes, poderíamos transformar o vestido em um símbolo do projeto social que queremos desenvolver. Um silêncio seguiu sua sugestão, quebrado pelo som de palmas lentas vindas da porta. Era Victoria. Agora sim, disse a consultora. Você está pensando como uma verdadeira líder da sociedade, não apenas em aparecer bem, mas em fazer a diferença. As horas seguintes foram dedicadas a desenvolver o conceito do vestido. Helena descobriu que tinha um olho natural para design, e suas sugestões eram não apenas criativas,
mas profundamente significativas. No final da tarde, quando chegou o momento da entrevista, Helena estava surpreendentemente calma. A jornalista, uma mulher elegante de meia-idade, foi recebida na cobertura. Então, Helena, começou a repórter, como conheceu Ricardo Mendes? Helena olhou para Ricardo, que assentiu levemente. Eles haviam preparado uma versão da história que, embora não fosse completamente verdadeira, também não era inteiramente falsa. Nos conhecemos através de um projeto social que estou desenvolvendo, respondeu Helena. Ricardo demonstrou interesse em apoiar iniciativas que fazem a diferença na vida das pessoas. E foi amor à primeira vista? Helena sorriu, lembrando-se das instruções de Victoria sobre como parecer natural diante das câmeras. Foi mais como um reconhecimento mútuo. Às vezes encontramos pessoas que nos fazem ver o mundo de uma forma diferente. A entrevista continuou fluindo naturalmente. Helena falou sobre seus planos para o projeto social, sobre sua paixão por literatura e sobre como via o papel da moda como ferramenta de transformação social. Quando a jornalista finalmente partiu, Ricardo se aproximou de Helena. Você foi extraordinária, disse ele, sua voz carregando um tom de admiração que ela nunca havia ouvido antes. Apenas fui honesta, respondeu Helena, dentro do possível. É exatamente isso que te torna especial, disse Ricardo, seus olhos fixos nos dela. Você transforma até mesmo uma situação artificial em algo genuíno. Por um momento, ficaram em silêncio, conscientes de uma tensão crescente entre eles. Helena foi a primeira a quebrar o contato visual. Preciso revisar algumas coisas com Victoria, disse ela, virando-se para sair. Helena, chamou Ricardo, fazendo-a parar. O que você disse na entrevista sobre encontrar pessoas que nos fazem ver o mundo de forma diferente, você realmente acredita nisso? Ela se virou para encará-lo novamente. Sim, acredito. Você não? Ricardo não respondeu imediatamente, mas seu olhar dizia muito. Quando Helena finalmente deixou a sala, ele permaneceu ali pensativo. A aposta que fizera começava a parecer cada vez menos importante diante do que estava descobrindo sobre Helena e sobre si mesmo. As semanas se passaram em um turbilhão de atividades. Helena mergulhou de cabeça em seu treinamento, surpreendendo a todos com sua capacidade de adaptação e aprendizado rápido. Suas manhãs eram preenchidas com aulas de etiqueta e comportamento social, enquanto as tardes eram dedicadas ao desenvolvimento do projeto social que tanto desejava implementar. Foi durante uma dessas tardes, enquanto Helena trabalhava em seu laptop na espaçosa biblioteca da cobertura, que Ricardo entrou parecendo preocupado. Temos um problema, anunciou ele, sentando-se na poltrona em frente a ela. Helena fechou o laptop, dando-lhe total atenção. O que houve? Valentina, suspirou Ricardo. Ela está espalhando rumores sobre você na imprensa. Helena sentiu um nó no estômago. Embora soubesse que a ex-noiva de Ricardo existia, até então ela não havia representado uma ameaça real. Que tipo de rumores? Ela está insinuando que você é uma golpista, explicou Ricardo, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Diz que tem provas de que nosso relacionamento é uma farsa. Bem, Helena hesitou. Tecnicamente ela não está errada, não é? Ricardo a encarou surpreso com sua franqueza. Não é tão simples assim. O que começou como um acordo, bem, as coisas mudaram. O coração de Helena acelerou com essas palavras, mas ela se forçou a manter o foco. O que podemos fazer? Por enquanto, nada, respondeu Ricardo. Vamos manter o curso, mas precisamos estar preparados. A imprensa vai querer respostas e precisamos ser convincentes. Naquela noite, durante um jantar beneficente, Helena enfrentou seu primeiro grande desafio público. Vestida em um elegante vestido verde esmeralda, ela caminhava ao lado de Ricardo quando foram abordados por um grupo de socialites. Então esta é a famosa Helena, disse uma mulher loira, seu sorriso não alcançando os olhos. Estávamos curiosas para conhecê-la. É um prazer conhecê-las, respondeu Helena,
mantendo a compostura que Victoria havia lhe ensinado. Diga-nos, querida, continuou a mulher, é verdade que você veio de origens humildes? Helena sentiu Ricardo tensionar ao seu lado, mas antes que ele pudesse intervir, ela respondeu: venho de uma realidade diferente da sua, sim. E é exatamente por isso que estou tão empenhada em criar pontes entre diferentes mundos através do nosso projeto social. Sua resposta pegou o grupo de surpresa. Uma outra mulher mais velha inclinou-se com interesse. Que projeto é esse? Helena aproveitou a oportunidade para falar sobre sua iniciativa de capacitação profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade. Sua paixão e eloquência cativaram não apenas o grupo inicial, mas também outros convidados que se aproximaram para ouvir. Ao final da noite, vários empresários haviam demonstrado interesse em apoiar o projeto. Ricardo observava tudo com um misto de orgulho e admiração. Você foi incrível, disse ele enquanto voltavam para casa. Transformou um ataque em uma oportunidade. Helena sorriu, cansada, mas satisfeita. Aprendi com o melhor. Nos dias que se seguiram, Helena continuou a surpreender a todos com sua capacidade de navegação social. Ela não apenas aprendia rapidamente as regras de etiqueta e comportamento, mas também as aplicava de forma natural e autêntica. No entanto, nem tudo eram flores. Os ataques de Valentina na imprensa se intensificaram, e logo surgiram fotos de Helena em sua vida anterior, sentada em bancos de praça ou caminhando pelas ruas da cidade. Isso é um pesadelo, lamentou Victoria, jogando as revistas sobre a mesa durante uma reunião de emergência. Como vamos explicar isso? Foi Helena quem respondeu, sua voz calma e decidida. Não vamos explicar, vamos abraçar. Todos na sala a olharam surpresos. O que quer dizer? Perguntou Ricardo. Vamos usar minha história como inspiração, explicou Helena. Mostrar que transformação e segundo chances são possíveis. Podemos usar isso para impulsionar nosso projeto social. A ideia era ousada, mas brilhante. Nos dias que se seguiram, Helena concedeu uma série de entrevistas cuidadosamente orquestradas, nas quais falava abertamente sobre suas experiências passadas e como elas moldaram sua visão de mundo e seu desejo de fazer a diferença. O público respondeu com entusiasmo. A história de Helena, de superação e propósito, tocou corações e inspirou milhares. As doações para o projeto social dispararam, e logo ela se viu no centro de um movimento muito maior do que jamais imaginara. No entanto, com a crescente exposição, vieram novos desafios. Helena começou a receber mensagens de antigos conhecidos de sua vida nas ruas, alguns pedindo ajuda, outros acusando-a de ter vendido sua alma ao se juntar à elite. Uma noite, exausta após um longo dia de compromissos, Helena encontrou Ricardo na varanda da cobertura, olhando para a cidade iluminada. Como você lida com tudo isso? Perguntou ela, juntando-se a ele. A pressão constante, os olhares, as expectativas. Ricardo a olhou longamente antes de responder. Você se acostuma com o tempo, mas nunca fica realmente fácil. Às vezes eu me pergunto se fiz a escolha certa, confessou Helena. Se não estou traindo quem eu era. Ricardo se virou para ela, seus olhos intensos. Helena, você não traiu ninguém. Você está usando sua posição para fazer algo significativo. Isso é mais do que a maioria das pessoas nesse mundo faz. Ele hesitou por um momento antes de continuar. Na verdade, você me inspirou a repensar muitas coisas na minha vida e na forma como conduzo meus negócios. Helena sentiu seu coração acelerar com a proximidade e a intensidade do momento. Ricardo, Mas antes que pudesse terminar, foram interrompidos por Marco, o assistente de Ricardo. Senhor, temos uma situação, disse ele parecendo preocupado. Valentina está ao vivo em um programa de TV fazendo acusações sérias contra vocês dois. Ricardo e Helena trocaram um olhar. O desafio que enfrentavam estava longe de terminar, mas, de alguma forma, Helena sabia que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. Enquanto seguiam Marco para dentro, Helena refletiu sobre como sua vida havia mudado drasticamente em tão pouco tempo.
O que começara como um acordo bizarro havia se transformado em uma jornada de autodescoberta e propósito. E embora o futuro fosse incerto, ela estava determinada a enfrentá-lo de cabeça erguida, com Ricardo ao seu lado. O estúdio de televisão estava em silêncio sepulcral quando Ricardo e Helena entraram. Haviam chegado a tempo de ver os últimos minutos da entrevista de Valentina no programa ao vivo mais assistido do país. "E eu tenho provas", dizia Valentina, seu rosto maquiado impecavelmente para as câmeras, "de que esse casamento não passa de uma farsa. Uma jogada de marketing elaborada por Ricardo Mendes para salvar sua imagem após nosso rompimento." O apresentador, um homem de meia idade conhecido por sua abordagem agressiva, inclinou-se para a frente. "E que provas seriam essas, Valentina?" Com um sorriso triunfante, Valentina sacou um envelope de sua bolsa de grife. Documentos internos da Mendes Fashion Group detalhando o plano, inclusive com previsão de gastos para a transformação dessa Helena. O choque era palpável no estúdio. Ricardo sentiu Helena tensionar ao seu lado, mas antes que pudesse dizer algo, ela deu um passo à frente. "Podemos entrar ao vivo?" perguntou Helena a um dos produtores, que assentiu, surpreso com sua presença. Segundos depois, o apresentador anunciava: "Temos uma reviravolta incrível, senhoras e senhores. Helena e Ricardo Mendes estão aqui no estúdio para responder às acusações." As câmeras se voltaram para o casal. Valentina, pega de surpresa, empalideceu visivelmente. Helena foi a primeira a falar, sua voz calma e firme. "Boa noite, Brasil. Sim, é verdade que meu encontro com Ricardo não foi convencional. E sim, houve um plano inicial." Um murmúrio percorreu o estúdio, mas Helena continuou. "Mas o que começou como um acordo se transformou em algo muito mais profundo e significativo. Não apenas para nós dois, mas para milhares de pessoas que estão sendo beneficiadas pelo nosso projeto. A Social." Ricardo, admirado com a compostura de Helena, tomou a palavra. "O que Valentina não menciona é que esses documentos, se forem reais, foram obtidos ilegalmente. E mais importante, eles não contam toda a história." O apresentador, sentindo o potencial da situação, perguntou: "E qual seria a história completa, Ricardo?" Foi Helena quem respondeu: "A história de duas pessoas de mundos completamente diferentes que se encontraram e viram uma oportunidade não apenas de crescimento pessoal, mas de fazer uma diferença real no mundo." Ela então se voltou diretamente para Valentina. "Você pode ter documentos, Valentina, mas nós temos resultados reais. Vidas que estão sendo transformadas, pessoas que estão recebendo uma segunda chance." O estúdio ficou em silêncio por um momento, absorvendo o impacto das palavras de Helena. Então, lentamente, uma onda de aplausos começou, crescendo até se tornar uma ovação. Valentina, percebendo que havia perdido o controle da narrativa, tentou uma última cartada. Mas vocês admitem que tudo começou como uma farsa." Ricardo deu um passo à frente, sua voz firme. "O que começou como um acordo se transformou em amor verdadeiro. E se há uma lição que aprendemos nessa jornada, é que as pessoas podem mudar, crescer e superar seus erros passados." As redes sociais explodiram. Em questão de minutos, a hashtag Helena é Ricardo Verdadeiro estava nos Trending Topics. O público, cativado pela honestidade e pela narrativa de redenção, abraçou o casal. Nos dias que se seguiram, a história de Helena e Ricardo dominou as manchetes, mas de uma forma que nenhum dos dois poderia ter previsto. Em vez de escândalo, o foco estava na transformação pessoal e no impacto social de seu projeto. Uma semana após a entrevista bombástica, Helena e Ricardo estavam em uma comunidade carente de São Paulo, inaugurando o primeiro centro de capacitação profissional de seu projeto. "Nunca imaginei que estaríamos aqui", disse Helena, observando a fila de pessoas ansiosas para se inscrever nos cursos. Ricardo a abraçou pela cintura, um gesto que agora parecia natural e confortável. "Você mudou tudo, Helena. Não apenas minha vida, mas a forma como vejo o mundo."
E os negócios? Naquele momento, uma senhora idosa se aproximou do casal, lágrimas nos olhos. Minha neta vai poder estudar graças a vocês, disse ela, segurando as mãos de Helena. Obrigada por não esquecer de onde veio. Helena sentiu seus próprios olhos se encherem de lágrimas. Eu nunca vou esquecer, prometeu. À noite, de volta à cobertura, Helena encontrou Ricardo na varanda, seu lugar favorito para reflexões. No que está pensando? Perguntou ela, juntando-se a ele. Ricardo a olhou, seus olhos cheios de uma emoção que ela nunca havia visto antes. Estou pensando em como uma aposta tola quase arruinou minha vida e como, ironicamente, ela me trouxe o que eu mais precisava. E o que seria isso? Perguntou Helena, embora já soubesse a resposta em seu coração. Você, respondeu ele simplesmente. Sua força, sua compaixão, sua visão de mundo. Helena, Ele hesitou, buscando as palavras certas. Helena, esperou seu coração batendo acelerado. Eu te amo, disse Ricardo finalmente. Não como parte de um acordo, não como uma jogada de marketing. Eu te amo de verdade, com tudo que sou. Helena sorriu, lágrimas de felicidade em seus olhos. Eu também te amo, Ricardo. Estou grata por cada momento desta jornada louca que nos trouxe até aqui. Enquanto se beijavam, com as luzes da cidade brilhando ao fundo, ambos sabiam que o que tinham encontrado um no outro era muito mais valioso que qualquer aposta ou acordo. Era um amor verdadeiro, nascido das circunstâncias mais improváveis, mas destinado a durar uma vida inteira. E assim, o que começou como um plano elaborado para vingar uma traição se transformou em uma história de amor, redenção e impacto social. Helena e Ricardo haviam não apenas encontrado um ao outro, mas também um propósito maior para suas vidas. O futuro ainda reservava muitos desafios, mas agora eles sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. A transformação estava apenas começando, não apenas para eles, mas para todas as vidas que tocariam através de seu amor e de seu trabalho. Com o sucesso da entrevista ao vivo e o crescente apoio público, Helena e Ricardo se viram no centro de uma tempestade midiática que não dava sinais de diminuir. O que antes era uma história de escândalo e especulação havia se transformado em um conto inspirador de amor e redenção social. No entanto, com a crescente exposição, vieram novos desafios que o casal não havia previsto. Uma manhã, enquanto tomavam café na varanda da cobertura, Marco, o assistente de Ricardo, entrou apressadamente. Senhor, senhora, disse ele, visivelmente perturbado. Temos uma situação. Ricardo franziu o senho. O que houve, Marco? Um grupo de pessoas, eles estão acampados na entrada do prédio. Dizem que conhecem Helena de antes. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. Ela sabia que esse dia chegaria, mas não esperava que fosse tão cedo. São meus antigos companheiros de rua, disse ela, sua voz baixa. Provavelmente viram as notícias e querem ajuda. Ricardo a olhou com preocupação. O que você quer fazer? Helena respirou fundo. Preciso falar com eles. São pessoas que passaram por dificuldades comigo. Não posso simplesmente ignorá-los. Descendo. Até o lobby do prédio, Helena e Ricardo se depararam com um grupo de cerca de 10 pessoas. Rostos familiares para Helena, marcados pelo tempo e pelas dificuldades da vida nas ruas. Helena! Lhe gritou uma mulher de meia-idade se destacando do grupo. Você se lembra de mim? Sou eu, Dona Célia. Helena sentiu um nó na garganta. Célia havia sido quase uma mãe para ela durante seus dias mais difíceis. Claro que me lembro, dona. Célia, como poderia esquecer? O grupo se aproximou e Helena notou os olhares desconfiados que lançavam a Ricardo e aos seguranças do prédio. Viemos pedir sua ajuda, Helena, disse um homem mais jovem, que ela reconheceu como Pedro. Você conseguiu sair dessa vida. Pode nos ajudar também, não pode? Helena sentiu o peso da responsabilidade caindo sobre seus ombros. Ela olhou para Ricardo, que assentiu em apoio silencioso. Eu quero ajudar todos vocês, começou ela, sua voz firme mas gentil. Mas não posso simplesmente dar dinheiro ou um lugar para morar. O que posso oferecer é uma chance,
uma oportunidade de mudar de vida, como eu tive. Ela então explicou sobre o projeto social que haviam iniciado, sobre os centros de capacitação e as oportunidades de emprego que estavam criando. Alguns no grupo pareceram animados com a ideia, mas outros mostraram ceticismo. E enquanto isso? Perguntou Dona Célia. Onde vamos dormir? O que vamos comer? Foi Ricardo quem deu um passo à frente desta vez. Tenho uma proposta, disse ele. Podemos providenciar acomodações temporárias e alimentação para vocês enquanto participam dos programas de capacitação. Mas é um compromisso mútuo. Vocês terão que se dedicar aos cursos e buscar ativamente uma nova vida. O grupo discutiu entre si por alguns momentos. Finalmente Pedro falou. Aceitamos. É mais do que qualquer. Um já fez por nós. Nos dias que se seguiram, Helena e Ricardo trabalharam incansavelmente para acomodar o grupo e integrá-los aos programas sociais. Não foi fácil. Havia resistência, momentos de frustração e até mesmo algumas recaídas. Mas aos poucos, resultados positivos começaram a aparecer. Pedro descobriu um talento para design gráfico e logo estava estagiando em uma agência. Dona Célia, com sua experiência de vida, tornou-se uma conselheira valiosa para outros participantes do programa. No entanto, nem tudo eram flores. A imprensa, sempre ávida por histórias sensacionalistas, começou a especular sobre o passado de Helena. Surgiram manchetes questionando se ela realmente havia vivido nas ruas ou se tudo não passava de uma elaborada história de marketing. Uma noite, após um dia particularmente difícil lidando com a imprensa e gerenciando crises, Helena encontrou Ricardo em seu escritório, parecendo exausto. Às vezes me pergunto se fizemos a coisa certa, disse ela sentando-se pesadamente em uma poltrona. Ricardo a olhou surpreso. Como assim? Expondo tudo dessa forma. Talvez devêssemos ter mantido as coisas mais privadas, focado apenas no trabalho social, sem toda essa atenção midiática. Ricardo se levantou e se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos. Helena, olhe para mim. O que estamos fazendo é maior que nós dois. Sim, há desafios, há críticas, há dias difíceis. Mas pense em todas as vidas que estamos impactando. Pense em Pedro, em Dona Célia, em todos os outros que estão tendo uma segunda chance. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Você tem razão. É só que, às vezes, a pressão parece esmagadora. Eu sei, disse Ricardo, abraçando-a, mas estamos juntos nisso e juntos podemos superar qualquer coisa. Naquele momento, como que para provar o ponto de Ricardo, o telefone tocou. Era Marco. Senhor, disse ele, sua voz excitada, acabamos de receber a notícia. O projeto de lei que estávamos apoiando para incentivos fiscais a empresas que contratam pessoas em situação de vulnerabilidade foi aprovado. Helena e Ricardo se olharam, um sorriso se espalhando em seus rostos. Era uma vitória significativa, que poderia multiplicar o impacto de seu trabalho em escala nacional. Viu só? Disse Ricardo beijando suavemente Helena. Por cada desafio temos uma vitória. E essa vitória? Isso é graças a você, à sua história, à sua coragem de se expor e lutar pelo que acredita. Helena sentiu uma onda de renovada determinação. Sim, o caminho era difícil. Sim, havia dias em que a pressão parecia insuportável. Mas o impacto que estavam tendo, as vidas que estavam mudando, tornava tudo isso válido. Enquanto se preparavam para fazer um anúncio público sobre a nova lei, Helena refletiu sobre como sua vida havia mudado. De uma jovem sem esperança vivendo nas ruas, ela se tornara uma voz poderosa para a mudança social. E ao seu lado, tinha um homem que não apenas a amava, mas compartilhava sua visão de um mundo melhor. O preço da fama era alto, mas os benefícios que podiam trazer para os outros eram incalculáveis. E com esse pensamento, Helena se preparou para enfrentar mais um dia, sabendo que cada desafio superado era um passo em direção a um futuro melhor para todos. O grande dia estava se aproximando rapidamente. Faltavam apenas 2 semanas para o casamento de Helena e Ricardo, e a expectativa era palpável não apenas para o casal, mas para todo o país. O que começara como um acordo bizarro,
havia se transformado em uma história de amor que capturou a imaginação do público. Naquela manhã ensolarada de sábado, Helena se encontrava no ateliê de alta costura mais prestigiado de São Paulo. Era o dia da prova final de seu vestido de noiva, uma criação única que combinava o luxo esperado de um casamento de alto perfil com elementos que refletiam sua jornada e seus valores. "Está perfeito", sussurrou Victoria, observando Helena girar lentamente diante do espelho. O vestido era uma obra-prima. A base era de seda pura com um corte elegante que valorizava a silhueta de Helena. Mas o que realmente o tornava especial eram os detalhes. Bordados intrincados, feitos por artesãs de comunidades carentes, representando cenas da cidade e símbolos de esperança e transformação. "É mais do que eu poderia ter sonhado", disse, Helena emocionada. Nesse momento a porta do ateliê se abriu e Dona Célia entrou, seus olhos se arregalando ao ver Helena. "Oh, minha menina", exclamou ela, lágrimas nos olhos. Você está... Helena correu para abraçar a senhora, tomando cuidado para não amassar o vestido. "Dona Célia, que bom que você veio." A presença de Dona Célia na prova do vestido não era por acaso. Nos últimos meses, ela havia se tornado uma figura importante no projeto social de Helena e Ricardo, usando sua experiência de vida para orientar outros participantes. "Nunca imaginei que te veria assim", disse Dona Célia, segurando as mãos de Helena. "Lembro de você, uma menina assustada, nas ruas. E agora, olhe para você." Helena sentiu um nó na garganta. "E é por isso que este vestido é tão especial, Dona Célia. Ele conta nossa história, a história de todas as pessoas que estamos ajudando." Victoria, que observava a cena com interesse, interveio. "Helena, temos uma surpresa para você." Ela fez um gesto e uma jovem entrou no ateliê carregando uma caixa. Helena a reconheceu imediatamente. Era Maria, uma das primeiras participantes do programa de capacitação. "Maria, o que você está fazendo aqui?" A jovem sorriu timidamente. Eu fiz isso para você", disse ela, abrindo a caixa. Dentro estava um delicado véu, todo bordado à mão com pequenas flores e pássaros. "É lindo", exclamou Helena, tocando o tecido suave. "Todas nós do programa de artesanato trabalhamos nele", explicou Maria. "Queríamos te dar algo especial para agradecer por tudo que você e o Sr. Ricardo têm feito por nós." Helena sentiu as lágrimas correrem por seu rosto. Com cuidado, ela colocou o véu, completando o look. "Agora sim", disse Victoria, "a noiva está pronta." Naquele momento, olhando-se no espelho, Helena viu mais do que uma noiva. Viu uma guerreira, uma sobrevivente, uma mulher que havia transformado sua própria vida e agora estava ajudando outros a fazerem o mesmo. Mas a felicidade do momento foi brevemente interrompida quando o celular de Victoria tocou. Após uma breve conversa, ela se voltou para Helena com uma expressão preocupada. "Temos um problema", disse ela. "A imprensa descobriu sobre a prova do vestido. Há uma multidão de repórteres e fotógrafos lá fora." Helena respirou fundo. Ela sabia que momentos como este viriam, que sua vida agora estava sob constante escrutínio público. "O que você quer fazer?" perguntou Victoria. "Podemos tentar uma saída pelos fundos." Mas Helena já estava balançando a cabeça. Não vamos nos esconder." Ela olhou para Dona Célia e Maria, então de volta para Victoria. "Vamos enfrentar isso de frente, mas não sozinha. Quero que Dona Célia e Maria venham comigo." Victoria pareceu hesitante. "Tem certeza? A imprensa pode ser implacável." "Tenho", respondeu Helena com firmeza. "Esta é a minha história, nossa história, e vamos contá-la do nosso jeito." Minutos depois, as portas do ateliê se abriram. Helena emergiu radiante em seu vestido de noiva, ladeada por Dona Célia e Maria. Os flashes das câmeras explodiam e os repórteres gritavam perguntas. Helena levantou a mão, pedindo silêncio, e, para sua surpresa, a multidão aquietou-se. "Este vestido", começou ela, sua voz clara e firme, "não é apenas sobre um casamento. É sobre transformação, sobre segundas chances.
sobre a beleza que pode surgir das circunstâncias mais improváveis. Ela então apresentou Dona Célia e Maria, contando brevemente suas histórias e como estavam conectadas ao projeto social. O verdadeiro luxo, concluiu Helena, não está nos tecidos caros ou nas joias. Está na capacidade de fazer a diferença na vida dos outros. E é isso que Ricardo e eu estamos comprometidos a fazer, não apenas em nosso casamento, mas todos os dias de nossas vidas. As palavras de Helena, sua postura e a presença de Dona Célia e Maria criaram uma imagem poderosa. Os repórteres que vieram em busca de fofocas e escândalos encontraram-se diante de uma história de esperança e transformação social. Mas, tarde de volta à cobertura, Helena encontrou Ricardo esperando por ela. Você está linda, disse ele, abraçando-a com cuidado para não amassar o vestido. E o que você fez lá fora me foi incrível. Helena sorriu, cansada, mas feliz. Apenas disse a verdade, nossa verdade. Ricardo a beijou suavemente. 2 semanas, murmurou ele. Em 2 semanas será oficial. Já é oficial em meu coração, respondeu Helena. O resto é apenas formalidade. Enquanto se preparavam para mais uma noite de planejamento, tanto para o casamento quanto para a expansão de seus projetos sociais, Helena refletiu sobre sua jornada. De uma jovem sem esperança nas ruas, a uma noiva prestes a se casar e fazer a diferença no mundo. Era uma transformação que nem o mais talentoso escritor de contos de fadas poderia ter imaginado. Mas a verdadeira história, ela sabia, estava apenas começando. O casamento não seria o final, mas o início de um novo capítulo. Um capítulo de amor, propósito e impacto social. E Helena mal podia esperar para virá-lo. A véspera do casamento chegou mais rápido do que Helena e Ricardo poderiam imaginar. O burburinho na cidade era palpável, com a mídia empolvorosa e os fãs do casal ansiosos pelo grande dia. No entanto, para os noivos, a noite anterior ao casamento seria dedicada a algo muito mais significativo do que ensaios ou festas pré-nupciais tradicionais. Helena ajustou o colar simples que usava enquanto observava o salão lotado. O local, um antigo galpão industrial reformado, estava repleto de pessoas de todas as classes sociais. Era a inauguração oficial do maior centro de capacitação profissional do projeto social do casal, estrategicamente programada para a véspera do casamento. Nervosa? Perguntou Ricardo, aproximando-se por trás e colocando as mãos suavemente nos ombros dela. Helena sorriu, virando-se para encará-lo. Um pouco, mas é um nervosismo bom. Estou ansiosa para ver os resultados deste projeto. O evento começou com discursos emocionados de alguns dos beneficiários do programa. Pedro, que agora era um designer gráfico promissor, falou sobre como o projeto mudou sua vida. Dona Célia compartilhou sua experiência como mentora para os mais jovens. Cada história era um testemunho poderoso do impacto que Helena e Ricardo estavam tendo. Quando chegou a vez de Helena falar, ela subiu ao palco sob aplausos calorosos. Vestida de forma simples, mas elegante, ela emanava uma confiança que poucos poderiam imaginar em alguém que, não muito tempo atrás, vivia nas ruas. Há 1 ano, começou ela, sua voz firme, eu não sabia o que o futuro me reservava. Hoje, estou diante de vocês não apenas como noiva, mas como parceira em um sonho maior. Este centro não é apenas um edifício, é um símbolo de esperança, de segundas chances, de transformação. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo a multidão. Amanhã Ricardo e eu nos casaremos, mas o verdadeiro compromisso que fazemos não é apenas um com o outro, mas com cada um de vocês, com esta comunidade, com este sonho de um mundo mais justo e igualitário. As palavras de Helena foram recebidas com uma ovação de pé. Ricardo, observando do lado do palco, sentiu seu coração se encher de orgulho e amor. Este era o verdadeiro legado que estavam construindo juntos. Após os discursos, enquanto os convidados circulavam pelo espaço, conhecendo as instalações e conversando com os instrutores, Helena foi abordada por uma figura inesperada. Eduardo Vilela,
o rival de Ricardo que havia proposto a aposta original. Senhorita Helena, disse ele, sua voz carregando um tom de respeito que surpreendeu a todos ao redor. Eu gostaria de parabenizá-la, não apenas pelo casamento, mas por tudo isso. Ele gesticulou para o centro ao redor. Você provou que eu estava errado, terrivelmente errado. Helena o observou por um momento, ponderando sua resposta. Senhor Vilela, obrigada. Mas não se trata de provar que alguém está certo ou errado. Trata-se de fazer a diferença. E há espaço para todos nessa missão. Vilela pareceu genuinamente tocado por suas palavras. Você tem razão. E, bem, eu gostaria de contribuir. Se me permitirem, claro. Nesse momento, Ricardo se juntou a eles, colocando um braço protetor ao redor da cintura de Helena. Eduardo, disse ele com um aceno de cabeça. Ricardo, respondeu Vilela, eu estava dizendo à sua noiva que gostaria de contribuir para o projeto. Talvez possamos enterrar nossas diferenças e trabalhar juntos por algo maior? Ricardo trocou um olhar, com Helena, que assentiu sutilmente. Acho que podemos arranjar isso, disse ele, estendendo a mão para um aperto. Enquanto os dois homens conversavam sobre possíveis colaborações, Helena se afastou para um momento de quietude. Encontrou um canto tranquilo do salão e respirou, fundo, deixando a realidade de tudo o que havia acontecido nos últimos meses se assentar. 1 centavo por seus pensamentos, disse uma voz suave atrás dela. Era Victoria. Helena sorriu para sua mentora e agora amiga. Apenas absorvendo tudo isso, às vezes parece um sonho. Victoria colocou uma mão reconfortante no ombro de Helena. Não é um sonho, querida. É o resultado de seu trabalho duro. Sua compaixão e sua visão. Você merece cada momento disso. As duas mulheres ficaram em silêncio por um momento, observando a multidão animada. Sabe, disse Helena finalmente, quando tudo isso começou, eu pensei que estava apenas interpretando um papel, fingindo ser alguém que não era. Mas agora percebo que esta sempre fui eu, apenas precisava da oportunidade certa para florescer. Victoria sorriu, seus olhos brilhando com orgulho. E é por isso que você é tão especial, Helena. Você não apenas se transformou, mas está transformando outros. Este é apenas o começo. Quando a noite chegou ao fim, Helena e Ricardo se preparavam para partir. Tradicionalmente, os noivos passariam a noite antes do casamento separados, mas eles haviam decidido quebrar essa regra. Pronta para ir? Perguntou Ricardo, oferecendo seu braço. Helena o tomou, sorrindo. Mais do que nunca. Enquanto caminhavam, para o carro cercados por flashes de câmeras e gritos de apoio da multidão que se reunira do lado de fora, Helena refletiu sobre a jornada que os trouxera até ali. De uma aposta impulsiva a um amor verdadeiro, de um plano de marketing a um movimento de transformação social. Amanhã seria o dia do casamento, um evento que o país inteiro aguardava. Mas para Helena e Ricardo, a verdadeira celebração já estava acontecendo. Era a celebração de vidas transformadas, de sonhos realizados, de um futuro cheio de possibilidades. Enquanto o carro se afastava, levando-os de volta para casa, Helena apoiou a cabeça no ombro de Ricardo. Obrigada, sussurrou ela. Pelo quê? Perguntou ele, entrelaçando seus dedos aos dela. Por me dar a chance de ser quem eu sempre fui destinada a ser. Ricardo beijou suavemente sua testa. Não, meu amor. Obrigado a você por me mostrar o homem que eu poderia ser. E assim, na véspera de seu casamento, Helena e Ricardo não estavam apenas se preparando para uma cerimônia. Estavam se preparando para o próximo capítulo de uma jornada que prometia mudar não apenas suas vidas, mas as vidas de incontáveis outros. O verdadeiro conto de fadas eles haviam aprendido não era sobre castelos e coroas, mas sobre corações abertos e mãos estendidas para ajudar. O amanhecer do dia do casamento trouxe consigo uma atmosfera elétrica que parecia envolver toda a cidade de São Paulo. As ruas próximas à Catedral da Sé, onde a cerimônia aconteceria, já estavam lotadas de fãs e curiosos desde as primeiras horas da manhã. O casamento de Helena e Ricardo havia se tornado muito mais do que um evento social.
Era um símbolo de esperança e transformação para milhões de brasileiros. No luxuoso hotel onde Helena se preparava, o quarto da noiva era um turbilhão de atividade. Estilistas, maquiadores e cabeleireiros trabalhavam em harmonia para criar o visual perfeito, mas no centro de toda essa agitação, Helena permanecia surpreendentemente calma. "Você está radiante", disse Dona Célia, que havia sido convidada para ser uma das madrinhas. A senhora, agora elegantemente vestida, mal, se parecia com a mulher que Helena conhecera nas ruas. Helena sorriu, segurando as mãos de sua antiga mentora. "É graças a pessoas como você, Dona Célia. Vocês me deram força quando eu mais precisei." Nesse momento, Victoria entrou no quarto carregando uma pequena caixa. "Helena, querida, tenho algo para você." Dentro da caixa estava um delicado colar de pérolas. "Era da minha avó", explicou Victoria. "Ela sempre dizia que pérolas são símbolos de sabedoria adquirida através da adversidade. Achei que seria perfeito para você." Com lágrimas nos olhos, Helena abraçou Victoria. "Obrigada. Por tudo." Do outro lado da cidade, na cobertura que em breve seria o lar do casal, Ricardo se preparava com a ajuda de Marco e alguns amigos próximos. Apesar de sua usual compostura, o empresário não conseguia esconder completamente seu nervosismo. "E se eu esquecer os votos?", murmurou ele, ajustando pela 10ª vez sua gravata. Marco riu, colocando uma mão reconfortante no ombro do amigo. "Ricardo, você enfrenta conselhos administrativos e negociações multimilionárias sem piscar. Tenho certeza que consegue lembrar algumas palavras de amor." Ricardo sorriu, grato pela presença do amigo. "É diferente, Marco. Isso é real. É para a vida toda." "E é por isso que será perfeito", assegurou Marco. Às 11 horas em ponto, as portas da Catedral da Sé se abriram. O interior da igreja estava decorado com uma mistura elegante de flores brancas e elementos artesanais criados pelos participantes do projeto social do casal. Cada detalhe contava uma história de transformação e esperança. Quando a marcha nupcial começou a tocar, todos os presentes se levantaram. Ricardo, parado no altar, sentiu seu coração acelerar. E então, ele a viu. Helena caminhava pelo corredor, uma visão de beleza e graça em seu vestido único. Mas o que realmente capturava a atenção de todos não era apenas sua aparência física, mas a aura de confiança e propósito que emanava dela. Ao seu lado, caminhava Pedro, o jovem que ela havia conhecido nas ruas e que agora a conduzia ao altar. Era um gesto simbólico que não passou despercebido por ninguém. Helena não estava apenas se casando com Ricardo, mas unindo dois mundos que antes pareciam irreconciliáveis. Quando Helena chegou ao altar, Ricardo tomou suas mãos nas dele, seus olhos brilhando com emoção. "Você está absolutamente deslumbrante", sussurrou ele. O padre começou a cerimônia com palavras que ecoaram pela catedral. "Estamos aqui hoje não apenas para celebrar a união de duas pessoas, mas para testemunhar o poder transformador do amor. Não apenas entre dois indivíduos, mas o amor pela humanidade." Chegou o momento dos votos. Ricardo foi o primeiro. "Helena, quando nos conhecemos, eu pensava que sabia tudo sobre o mundo, sobre negócios, sobre sucesso. Mas você me mostrou que eu não sabia nada sobre o que realmente importa. Você me ensinou o valor da compaixão, da humildade e do propósito verdadeiro. Prometo passar o resto da minha vida não apenas te amando, mas trabalhando ao seu lado, para fazer deste mundo um lugar melhor." Helena, com lágrimas nos olhos, começou seus votos. "Ricardo, você me ofereceu uma chance quando eu achava que todas as portas estavam fechadas. Mas o que você realmente me deu foi muito mais do que uma oportunidade. Você me deu um propósito. Juntos, descobrimos que o verdadeiro amor não é sobre castelos no ar ou contos de fadas, mas sobre construir pontes e derrubar muros. Prometo ser sua parceira, sua confidente e sua companheira em todas as batalhas que enfrentarmos, sempre com o objetivo de espalhar mais luz neste mundo." Não havia um olho seco na catedral quando o padre finalmente pronunciou: "Eu os declaro marido e mulher."
O beijo que selou a união foi recebido com uma ovação ensurdecedora, não apenas dentro da igreja, mas também das milhares de pessoas reunidas do lado de fora, assistindo em telões. Enquanto o casal caminhava de volta pelo corredor, agora, como marido e mulher, confetes feitos de papel reciclado, outro projeto de sua iniciativa social, choviam sobre eles. Do lado de fora da catedral, uma multidão os aguardava. Helena e Ricardo pararam no topo das escadas, acenando para a massa de pessoas. Naquele momento, não eram apenas um casal recém-casado, mas um símbolo de esperança para milhões. Pronta para a próxima aventura? Sussurrou Ricardo no ouvido de Helena. Ela sorriu apertando sua mão. Sempre, meu amor, sempre. E assim, sob os aplausos e vivas da multidão, Helena e Ricardo entraram em seu carro decorado, prontos para iniciar não apenas sua vida como casal, mas uma nova era de mudança social e esperança para todos aqueles que suas vidas tocavam. O casamento de Helena e Ricardo não era o fim de uma história, mas o começo de muitas outras. Era o início de um novo capítulo, não apenas para eles, mas para todos aqueles que acreditavam no poder da transformação e do amor verdadeiro. O jato particular decolou suavemente do aeroporto de Guarulhos, levando Helena e Ricardo para sua lua de mel. Mas esta não seria uma viagem convencional de recém-casados. O casal havia decidido combinar sua celebração de amor com uma missão maior. Ainda não acredito que estamos fazendo isso, disse Helena, olhando pela janela enquanto São Paulo desaparecia sob as nuvens. Ricardo sorriu, entrelaçando seus dedos aos dela. Bem, nós nunca fomos um casal convencional, não é? O plano era audacioso, uma viagem de 3 semanas pela América Latina, combinando momentos românticos com visitas a projetos sociais e comunidades carentes. A ideia era não apenas expandir o alcance de suas iniciativas, mas também inspirar outros empresários e figuras públicas a se engajarem em causas sociais. Sua primeira parada foi em uma pequena cidade no interior da Colômbia, conhecida por seu alto índice de desemprego entre os jovens. Helena e Ricardo foram recebidos com entusiasmo pela comunidade local. É incrível ver como nossa história chegou até aqui, comentou Helena, observando os cartazes de boas-vindas com seus rostos estampados. Nos dias que se seguiram, o casal trabalhou incansavelmente. Durante o dia, participavam de reuniões com líderes comunitários, visitavam escolas e centros de treinamento e compartilhavam suas experiências. À noite, encontravam tempo para momentos íntimos, redescobrindo um ao outro longe dos holofotes de São Paulo. Uma tarde, enquanto caminhavam por uma favela nos arredores de Bogotá, Helena parou abruptamente. Ricardo seguiu seu olhar e viu uma jovem mãe lutando para carregar sacolas de compras enquanto segurava um bebê. Sem hesitar, Helena se aproximou para ajudar. A jovem, inicialmente desconfiada, logo se abriu ao perceber a genuína compaixão de Helena. "Como você se chama?", perguntou Helena em espanhol. "Maria", respondeu a jovem timidamente. Nos minutos que se seguiram, Helena ouviu a história de Maria, uma história de luta, resiliência e esperança que ecoava tantas outras que ela havia conhecido em São Paulo. Naquela noite, no quarto de hotel, Helena estava pensativa. "No que está pensando?", e perguntou Ricardo, massageando suavemente seus ombros. "Em Maria", respondeu Helena, "e em todas as Marias que conhecemos. Ricardo, podemos fazer mais, precisamos fazer mais." E assim nasceu a ideia do Projeto Pontes, uma iniciativa para conectar comunidades carentes em diferentes países, compartilhando recursos, conhecimento e oportunidades. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade. Em cada país que visitavam, Peru, Chile, Argentina, o casal não apenas estabelecia contatos para o Projeto Pontes, mas também inspirava mudanças locais. Em Lima, convenceram um grupo de empresários a investir em um programa de microcrédito para mulheres empreendedoras. Em Santiago, lançaram as bases para um intercâmbio cultural entre jovens artistas de comunidades carentes. Em Buenos Aires,
iniciaram uma parceria com universidades para oferecer bolsas de estudo a estudantes de baixa renda. Mas nem tudo eram flores. A exposição constante e o trabalho árduo começaram a cobrar seu preço. Uma noite, em um hotel em Montevidéu, Helena desabou em lágrimas. Às vezes me pergunto se estamos fazendo o suficiente, soluçou ela nos braços de Ricardo. Há tanta necessidade, tanta dor. Ricardo a abraçou forte, beijando suavemente sua testa. Meu amor, olhe para tudo que já realizamos. Cada vida que tocamos é uma vitória. Não, podemos salvar o mundo sozinhos, mas podemos inspirar outros a se juntarem a nós. Aquelas palavras pareceram renovar as energias de Helena. Nos dias que se seguiram, ela abordou cada desafio com renovado vigor. A última parada da viagem foi no Rio de Janeiro. O casal decidiu encerrar sua lua de mel com um grande evento beneficente, reunindo empresários, artistas e líderes comunitários de toda a América Latina. No palco do evento, Helena e Ricardo compartilharam suas experiências das últimas semanas. Falaram sobre Maria na Colômbia, sobre os jovens artistas no Chile, sobre as mulheres empreendedoras no Peru. Cada história era um testemunho do poder da compaixão e da ação. Não estamos aqui para pedir que vocês façam exatamente o que fizemos, concluiu Helena, sua voz carregada de emoção. Estamos aqui para mostrar que é possível fazer a diferença, não importa quem você seja ou de onde venha. Cada um de nós tem o poder de ser uma ponte entre mundos, de criar oportunidades onde antes só havia desesperança. O discurso foi recebido com uma ovação de pé. Nos dias que se seguiram, as redes sociais explodiram com o hashtag #PainSejaPonte, inspirando ações solidárias em todo o continente. Na noite antes de retornarem a São Paulo, Helena e Ricardo estavam na varanda de seu hotel, observando as luzes da cidade maravilhosa. Sabe, disse Ricardo abraçando Helena por trás, quando propus aquela aposta maluca há meses atrás, nunca poderia imaginar onde isso nos levaria. Helena se virou em seus braços, olhando profundamente em seus olhos. A vida tem uma maneira engraçada de nos surpreender, não é? Quem diria que um bilionário arrogante e uma garota de rua se tornariam os rostos de uma revolução social? Ricardo riu, beijando-a suavemente. E nossa história está longe de terminar, meu amor. Na verdade, sinto que estamos apenas começando. Enquanto o casal se preparava para retornar a São Paulo, sabiam que voltavam não apenas como recém-casados, mas como líderes de um movimento que prometia transformar vidas em toda a América Latina. Sua lua de mel havia sido muito mais do que uma celebração de seu amor. Havia sido o nascimento de um legado que continuaria a crescer e inspirar por muitos anos. O retorno de Helena e Ricardo a São Paulo foi marcado por uma recepção calorosa. Fãs, jornalistas e apoiadores do projeto social do casal lotavam o saguão do aeroporto, ansiosos para dar as boas-vindas aos embaixadores da esperança, como a mídia os havia apelidado. Enquanto atravessavam a multidão, acenando e parando, ocasionalmente para selfies rápidas, Helena notou algo diferente no ar. Não era apenas a admiração usual, mas uma energia palpável de expectativa e antecipação. Eles estão esperando algo de nós, sussurrou ela para Ricardo. Ele assentiu, apertando gentilmente sua mão. E não vamos decepcioná-los. Os dias que se seguiram foram uma correria de reuniões, entrevistas e planejamento estratégico. O projeto Pontes, nascido durante a lua de mel, precisava ser estruturado e implementado em larga escala. Uma tarde, enquanto trabalhavam em seu escritório conjunto na cobertura, Helena recebeu uma ligação que mudaria tudo. Alô? Atendeu. Ela franzindo o senho, ao ouvir a voz agitada do outro lado da linha. Calma, Pedro. Respire fundo e me conte o que aconteceu. Ricardo observou a expressão de sua esposa mudar de preocupação para choque. Estamos a caminho, disse Helena, desligando o telefone e se levantando abruptamente. Temos uma emergência. No caminho para o centro de capacitação, Helena explicou a situação. Um incêndio havia atingido uma comunidade próxima, deixando dezenas de famílias desabrigadas. Muitas delas
eram participantes dos programas sociais do casal. Ao chegarem ao local, a cena era de devastação. Famílias inteiras estavam nas ruas, olhares perdidos e desesperados. Helena e Ricardo trocaram um olhar determinado antes de mergulharem na ação. As horas seguintes foram um turbilhão. O casal mobilizou todos os recursos disponíveis. Abrigos temporários foram montados, alimentos e roupas foram distribuídos, e uma equipe médica foi chamada para atender os feridos. Precisamos fazer mais, disse Helena, observando uma criança chorar nos braços da mãe. Isso não pode ser apenas uma solução temporária. Foi então que Ricardo teve uma ideia ousada. E se transformássemos essa tragédia em uma oportunidade? Nos dias que se seguiram, o casal lançou o Projeto Fênix, uma iniciativa ambiciosa para não apenas reconstruir as casas perdidas, mas para criar uma comunidade modelo de sustentabilidade e oportunidades. O projeto atraiu atenção nacional e internacional. Arquitetos renomados se ofereceram para desenhar. As novas moradias e empresas de tecnologia doaram equipamentos para um centro de inclusão digital, e voluntários de todo o país se inscreveram para ajudar. No entanto, nem tudo corria suavemente. Burocracia governamental, interesses políticos conflitantes e até mesmo críticos que acusavam o casal de autopromoção ameaçavam atrasar o projeto. Uma noite, exaustos após um longo dia de negociações com autoridades locais, Helena e Ricardo se encontraram na varanda de sua cobertura, um hábito que haviam desenvolvido para momentos de reflexão. Às vezes me pergunto se estamos fazendo a coisa certa, confessou Helena, sua voz carregada de dúvida. E se estivermos nos metendo onde não deveríamos? Ricardo a abraçou por trás, repousando o queixo em seu ombro. Lembra do que você me disse uma vez? Que às vezes precisamos aceitar propostas loucas para fazer a diferença que sempre sonhamos? Helena sorriu, lembrando-se daquele dia fatídico quando aceitou a proposta de Ricardo. Parece que foi há uma vida atrás. E olhe para nós agora, continuou ele. Talvez o Projeto Fênix seja a nossa proposta mais louca até agora. Mas se há alguém que pode transformar isso em realidade, somos nós. Renovados por essa conversa, o casal mergulhou de cabeça no projeto. Helena liderou uma campanha de conscientização nas redes sociais, enquanto Ricardo usava seus contatos no MIM mundo empresarial para garantir mais apoio e recursos. Semanas se passaram e lentamente o Projeto Fênix começou a tomar forma. As primeiras casas foram erguidas, o centro comunitário estava quase pronto e programas de capacitação profissional já estavam em andamento. Um dia, enquanto supervisionavam o progresso das obras, Helena e Ricardo foram abordados por uma senhora idosa, uma das moradoras afetadas pelo incêndio. Vocês dois, disse ela segurando as mãos do casal, são anjos enviados para nos salvar. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Não, dona. Nós não somos anjos. Somos apenas pessoas que acreditam que todos merecem uma chance de recomeçar. A senhora sorriu, seus olhos brilhando com esperança. E é isso que faz de vocês especiais. Vocês não apenas nos deram um teto, mas nos devolveram a dignidade. Aquelas palavras ecoaram profundamente em Helena e Ricardo. Eles perceberam que seu trabalho ia muito além de projetos sociais ou iniciativas de caridade. Era sobre restaurar a fé das pessoas em si mesmas e em um futuro melhor. À medida que o Projeto Fênix avançava, tornava-se claro que Helena e Ricardo haviam criado algo verdadeiramente revolucionário. Não era apenas uma comunidade reconstruída, mas um modelo de como a colaboração entre diferentes setores da sociedade poderia criar mudanças duradouras. Jornalistas de todo o mundo vieram para cobrir a história. Políticos começaram a usar o projeto como exemplo em seus discursos. Mas para Helena e Ricardo, o verdadeiro sucesso estava nos sorrisos das famílias que finalmente tinham um lugar para chamar de lar. Uma noite, enquanto caminhavam de mãos dadas pelas ruas da nova comunidade, observando crianças brincando e vizinhos conversando animadamente, Helena parou de repente. — O que foi? Perguntou Ricardo, notando a expressão pensativa de sua esposa. — Estava apenas pensando,
respondeu. Ela um sorriso se formando em seus lábios. Quando nos conhecemos, você queria provar que poderia transformar qualquer pessoa em uma dama da sociedade. Mas no final, fomos nós que fomos transformados. Ricardo a puxou para perto, beijando-a suavemente. E essa transformação está longe de terminar, meu amor. Temos um mundo inteiro para mudar. Enquanto o casal continuava sua caminhada, refletindo sobre o caminho que os trouxe até ali e sonhando com o futuro que ainda estava por vir, uma coisa estava clara. O verdadeiro conto de fadas não era sobre castelos ou riquezas, mas sobre o poder do amor e da compaixão para transformar vidas e comunidades inteiras. Os meses que se seguiram à inauguração do Projeto Fênix foram um turbilhão de atividades para Helena e Ricardo. O sucesso da iniciativa havia catapultado o casal a um novo patamar de reconhecimento internacional. Convites para palestras, programas de televisão e até mesmo reuniões com chefes de Estado se tornaram rotina. Em uma manhã ensolarada de quinta-feira, Helena acordou sentindo-se estranhamente enjoada. Inicialmente, atribuiu o mal-estar ao jantar da noite anterior com investidores estrangeiros. No entanto, quando o sintoma persistiu por dias, uma suspeita começou a se formar em sua mente. Ricardo, chamou ela, enquanto o marido se preparava para sair para uma reunião. Acho que precisamos conversar. A expressão séria no rosto de Helena fez Ricardo sentar-se imediatamente ao seu lado na cama. O que foi, meu amor? Algo errado? Helena respirou fundo, um misto de ansiedade e excitação em sua voz. Eu acho que estou grávida. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som da pasta de Ricardo caindo no chão. Seus olhos se arregalaram, uma mistura de choque e alegria se espalhando por seu rosto. Você tem certeza? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro. Ainda não, respondeu Helena, mas todos os sinais estão lá. Eu marquei uma consulta com o médico para hoje à tarde. As horas que se seguiram foram uma montanha-russa emocional para o casal. Enquanto esperavam pelos resultados dos exames, suas mentes corriam com possibilidades e preocupações. E se for verdade? Perguntou Helena, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo parque próximo à clínica. Como isso vai afetar nosso trabalho, nossos projetos? Ricardo apertou sua mão gentilmente. Será apenas mais um motivo para continuarmos lutando por um mundo melhor. Imagine criar nosso filho em um mundo transformado por nossas ações. A confirmação veio no final da tarde. Helena estava de fato grávida, com cerca de 8 semanas de gestação. A notícia, embora esperada, ainda os pegou de surpresa. Nos dias que se seguiram, o casal debateu intensamente sobre como e quando anunciar a gravidez. Eles sabiam que a notícia seria recebida com grande interesse público e queriam garantir que não ofuscasse o trabalho importante que estavam realizando. Foi durante uma visita ao Projeto Fênix que Helena teve uma epifania. Observando as crianças, brincando no novo playground comunitário, ela se virou para Ricardo com um brilho nos olhos. E se usássemos isso como uma oportunidade? Perguntou ela. Não apenas para anunciar nossa gravidez, mas para lançar uma nova iniciativa focada em saúde materno-infantil nas comunidades carentes? A ideia rapidamente ganhou forma. Nas semanas seguintes, enquanto mantinham a gravidez em segredo, Helena e Ricardo trabalharam incansavelmente nos detalhes do que viria a ser chamado de Projeto Primeiros Passos. O anúncio oficial foi feito durante uma coletiva de imprensa no Centro Comunitário do Projeto Fênix. Helena, radiante em um vestido que sutilmente destacava sua barriga ainda pequena, falou com paixão sobre os desafios enfrentados por mães em comunidades vulneráveis. Nossa jornada pessoal nos fez perceber ainda mais a importância de garantir que cada criança tenha um começo de vida saudável e promissor, declarou ela. O projeto Primeiros Passos visa fornecer cuidados pré-natais, apoio pós-parto e educação infantil para famílias que mais precisam. A resposta foi avassaladora. Ofertas de parceria e doações começaram a chegar de todos os cantos. Celebridades se ofereceram para ser embaixadores da causa. Em questão de dias,
o projeto Primeiros Passos se tornou um dos tópicos mais discutidos nas redes sociais. No entanto, nem tudo eram flores. Com a crescente exposição, vieram também as críticas. Alguns acusavam o casal de usar a gravidez como uma jogada de marketing. Outros questionavam se eles seriam capazes de equilibrar a vida familiar com seus compromissos sociais. Uma noite, após um longo dia de entrevistas e reuniões, Helena encontrou Ricardo na varanda da cobertura, seu refúgio habitual. Às vezes me pergunto se fizemos a coisa certa, confessou ela, acariciando suavemente sua barriga. Expor nossa vida pessoal dessa forma. Ricardo a envolveu em seus braços, beijando suavemente sua testa. Lembra do que sempre dizemos? Nossa vida é nossa mensagem. Ao compartilharmos nossa jornada, inspiramos outros a fazerem o mesmo. Helena sorriu, recostando-se nele. Você está certo. É só que, às vezes sinto o peso de todas essas expectativas, não apenas como figura pública, mas agora como futura mãe. E você será incrível em ambos os papéis, assegurou Ricardo, assim como tem sido em tudo que faz. Nos meses que se seguiram, a barriga de Helena cresceu junto com o alcance do projeto Primeiros Passos. Clínicas móveis começaram a circular por comunidades carentes, oferecendo check-ups pré-natais gratuitos. Centros de apoio à primeira infância foram inaugurados em várias cidades. Helena, mesmo com a gravidez avançada, continuava incansável em seu trabalho. Ela fazia questão de visitar pessoalmente os projetos, conversando com mães e crianças, ouvindo suas histórias e necessidades. Foi durante uma dessas visitas, já no 8º mês de gestação, que Helena teve um momento de revelação. Enquanto conversava com uma jovem mãe que havia sido beneficiada pelo projeto, ela sentiu um chute forte do bebê. Ele ou ela está animado hoje, comentou Helena, rindo e colocando a mão na barriga. A jovem mãe sorriu, seus olhos brilhando com gratidão. Seu bebê já está fazendo a diferença no mundo, assim como você. Aquelas palavras tocaram Helena profundamente. Ela percebeu que sua jornada, de garota de rua a filantropa reconhecida e agora futura mãe, era um testemunho vivo do poder da transformação e das segundas chances. Naquela noite, de volta à cobertura, Helena compartilhou seus pensamentos com Ricardo. Sabe, disse ela, aninhada nos braços do marido, enquanto observavam o pôr do sol sobre São Paulo, quando aceitei sua proposta maluca há mais de um ano, nunca imaginei que chegaria aqui. Mas agora, olhando para trás, vejo que cada passo nos trouxe exatamente onde deveríamos estar. Ricardo beijou suavemente sua têmpora. E isso é apenas o começo, meu amor. Temos uma vida inteira pela frente para continuar fazendo a diferença, juntos. Enquanto a noite caía sobre a cidade, Helena e Ricardo sonhavam com o futuro, não apenas o deles, mas o de todas as vidas que continuariam a tocar. O bebê que crescia dentro de Helena era mais do que apenas seu filho. Era um símbolo de esperança e renovação para todos que conheciam sua história. E assim, à medida que se preparavam para o próximo capítulo de suas vidas, Helena e Ricardo sabiam que sua maior aventura estava apenas começando. Uma aventura de amor, propósito e a eterna busca por um mundo melhor. O dia em que o filho de Helena e Ricardo veio ao mundo foi marcado por uma mistura peculiar de privacidade e expectativa pública. O casal havia decidido por um parto humanizado em uma ala especial do hospital, longe dos olhos curiosos da mídia. No entanto, do lado de fora, uma multidão se reunia, ansiosa por notícias. As primeiras contrações começaram durante uma reunião do Conselho do Projeto Primeiros Passos. Helena, sempre dedicada, insistiu em concluir a pauta antes de permitir que Ricardo a levasse ao hospital. Nosso filho já está mostrando que tem o seu timing, brincou Ricardo, enquanto ajudava Helena a entrar no carro. As horas que se seguiram foram intensas. Helena, que havia enfrentado tantos desafios em sua vida, agora encarava o que muitos consideram a experiência mais transformadora de todas: dar à luz. Você consegue, meu amor, encorajava Ricardo, segurando firmemente a mão de Helena. Você é a mulher mais forte que conheço.
Com um último esforço e um grito que parecia conter toda a força de sua jornada, Helena trouxe ao mundo um menino saudável e de pulmões potentes. É um menino, anunciou a parteira, colocando o recém-nascido nos braços de uma exausta, mas radiante Helena. Ricardo, com lágrimas nos olhos, beijou a testa de sua esposa e acariciou gentilmente a cabeça do filho. Ele é perfeito, sussurrou. Quando a notícia do nascimento se espalhou, uma onda de celebração tomou conta não apenas do hospital, mas de toda a cidade. Nas comunidades atendidas pelos projetos do casal, pessoas saíram às ruas em comemoração espontânea. Nos dias que se seguiram, Helena e Ricardo se ajustaram à nova realidade da paternidade. Decidiram chamar o bebê de Miguel, um nome que significava quem é como Deus, uma homenagem à jornada milagrosa que os trouxe até ali. A adaptação não foi fácil. Noites em claro, fraldas para trocar e a constante preocupação com o bem-estar de Miguel se somavam às responsabilidades já enormes que o casal carregava. Uma noite, enquanto ninava Miguel depois de uma mamada, Helena olhou para Ricardo, que trabalhava em seu laptop na poltrona ao lado. "Como vamos equilibrar tudo isso?", perguntou ela, a exaustão evidente em sua voz. Ricardo fechou o computador e se aproximou, abraçando os dois, da mesma forma que fizemos tudo até agora juntos, um dia de cada vez. A chegada de Miguel trouxe não apenas alegria, mas também uma nova perspectiva para os projetos do casal. O projeto Primeiros Passos ganhou uma dimensão ainda mais pessoal, com Helena compartilhando abertamente os desafios e alegrias da maternidade. Em uma entrevista emocionante, quando Miguel tinha apenas 2 meses, Helena falou sobre a importância do apoio pós-parto. "Agora entendo mais do que nunca o quão crucial é o suporte nos primeiros meses. Se eu, com todos os recursos que tenho, ainda enfrento dificuldades, imaginem as mães em situações vulneráveis." Essa honestidade ressoou profundamente com o público. O projeto Primeiros Passos expandiu rapidamente, incluindo grupos de apoio para novas mães, clínicas de amamentação e até mesmo um programa de doulas comunitárias. Ricardo, por sua vez, usou sua influência no mundo corporativo para defender políticas de licença parental mais generosas. "Ser pai me fez perceber o quanto as empresas precisam apoiar as famílias", declarou ele em uma conferência de CEOs. À medida que Miguel crescia, tornava-se claro que ele havia herdado a compaixão de seus pais. Com apenas 1 ano, já era uma presença constante nas visitas do casal aos projetos sociais, encantando a todos com seu sorriso fácil e curiosidade infinita. No entanto, a exposição pública de Miguel também trouxe preocupações. Helena e Ricardo se viram navegando as águas turbulentas da fama enquanto tentavam proporcionar uma infância normal ao filho. "Como protegemos ele sem isolá-lo do mundo que estamos tentando mudar?", perguntou Helena uma noite após terem que lidar com paparazzi durante um passeio no parque. A solução veio de forma inesperada. Durante uma visita a uma das comunidades atendidas pelo Projeto Fênix, Miguel fez amizade com várias crianças locais. Vendo a naturalidade com que seu filho interagia, Helena teve uma ideia. E se criássemos espaços seguros de convivência? Não apenas para Miguel, mas para todas as crianças, independente de sua origem social? Assim nasceu o Projeto Brincadeira Séria, uma iniciativa que criava playgrounds e centros recreativos em áreas que uniam diferentes comunidades. A ideia era fomentar a integração social desde a infância. O projeto foi um sucesso imediato. Crianças de diferentes realidades sociais brincavam lado a lado, formando amizades que desafiavam as barreiras socioeconômicas. Em seu 2º aniversário, Miguel soprou as velhinhas rodeado não apenas por figuras importantes da sociedade, mas também por seus amiguinhos do projeto Brincadeira Séria. A festa, realizada em um dos playgrounds do projeto, foi um testemunho vivo do mundo que Helena e Ricardo estavam construindo. Naquela noite, após colocarem um Miguel exausto para dormir, o casal se encontrou em seu lugar favorito, a varanda da cobertura. "Você já imaginou que nossa vida tomaria esse rumo?", perguntou Helena, recostando-se no peito de Ricardo. Ele riu suavemente. "Nem nos meus sonhos mais loucos, mas não mudaria nada."
Helena sorriu, observando as luzes da cidade. Sabe, quando era criança, sonhava em mudar o mundo, mas sempre. Achei que era um sonho impossível. E olha só para nós agora, completou Ricardo, mudando o mundo, uma criança de cada vez. Enquanto o casal contemplava o futuro, sabiam que ainda havia muito trabalho pela frente. Mas com Miguel como sua inspiração e um ao outro como suporte, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. A história de Helena e Ricardo, que começou com uma aposta improvável, havia se transformado em um conto de amor, propósito e impacto social. E com Miguel, tinham não apenas um herdeiro, mas um lembrete vivo do poder transformador do amor e da compaixão. O futuro era brilhante, não apenas para eles, mas para todas as vidas que continuariam a tocar. E assim, abraçados sob o céu, estrelado de São Paulo, Helena e Ricardo sonhavam com as infinitas possibilidades que o amanhã traria. Os anos passaram rapidamente, trazendo consigo novas alegrias, desafios e oportunidades para Helena e Ricardo. Miguel, agora com 5 anos, havia se tornado uma criança vibrante e compassiva, frequentemente acompanhando os pais em suas visitas aos projetos sociais. Em uma manhã ensolarada de sábado, a família estava reunida para o café da manhã na varanda da cobertura. Miguel, com uma expressão séria que não combinava com seu rostinho infantil, olhou para os pais e perguntou: "Mamãe, papai, por que algumas crianças não têm casa?" Helena e Ricardo trocaram olhares. Era uma pergunta que sabiam que chegaria eventualmente, mas ainda assim os pegou de surpresa. Helena respirou fundo antes de responder. "Miguel, querido, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades na vida. É por isso que trabalhamos tanto para ajudar essas pessoas." Ricardo complementou: "É como quando você compartilha seus brinquedos com os amigos. Nós compartilhamos o que temos para ajudar quem precisa." Miguel pareceu refletir por um momento, antes de declarar com convicção infantil: "Então eu quero ajudar também." Aquele momento simples desencadeou uma série de eventos que levariam o trabalho de Helena e Ricardo a um novo patamar. Inspirados pelo desejo genuíno de Miguel de fazer a diferença, o casal decidiu lançar o Projeto Sementinhas, uma iniciativa que ensinava crianças sobre empatia, responsabilidade social e voluntariado desde cedo.